Galera, eu lembro da primeira vez que eu assisti esse filme, A Freira, foi nos cinemas, né? E eu saí simplesmente decepcionado, porque eu esperava um filme maravilhoso por conta do trailer, né, galera? E ali, então, eu odiei o filme, falei que era um dos piores filmes da franquia Invocação do Mal, e ali, então, fiquei com isso na minha cabeça, né? Mas agora, né, revisitando este filme, né, para me preparar para a sequência, A Freira 2, que vai estrear essa semana mesmo, que eu já comprei meu ingresso para pré-venda e etc. Olha, posso dizer que eu mudei a minha opinião em relação a esse filme, viu? Eu comecei a enxergar de outra forma e a notar algumas coisas bem positivas que esse filme tem que eu não consegui ver da primeira vez. Então, sim, esse filme mudou completamente a minha opinião. Exatamente isso que eu vou trazer nesse vídeo de hoje, galera. E, obviamente, pode conter spoilers deste filme, de Invocação do Mal 2 e etc, viu? Então, meu nome é Breno Beccaria, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora, então, quebrar a quarta parede sobre essa crítica, nessa revisitação do filme A Freira para preparar para sua sequência. Bora lá! What's your favorite scary movie? É muito interessante a intro deste filme, né? Eu sempre falo que as introduções, as cenas de abertura vão justamente colocar o tom do filme, né? E o filme justamente tem que fazer jus a essa abertura, senão vai ser só ladeira abaixo, né? E aqui então o filme justamente vai começar com uma pequena recapitulação de quando a gente viu a Freira pela primeira vez no filme Invocação do Mal 2. Algumas coisas bem ali importantes para a gente poder relembrar. Depois disso, vai contar justamente a história da Freira, voltando no tempo para 1952, numa abadia isolada, no meio de um vilarejo, lá na Romênia. E ali então temos exatamente duas freiras lutando contra o mal. E ali uma delas acaba sendo morta por esse mal que a gente não vê, mas já sabe, obviamente, quem é, né? E ali, então, a outra freira precisa simplesmente se sacrificar para conter este mal dentro da abadia, para que ele não saísse de lá. E ali, então, obviamente, a gente vê a freira, né, caminhando no corredor com aquela trilha sonora. Oh! Que a freira adora um corredor, eu sempre falo isso, mas é verdade, né, galera? Ali, então, essa freira se sacrifica, tirando sua própria vida, com uma chave que a gente vai descobrir para que serve logo mais tarde neste filme. Gente, essa cena de abertura é completamente impactante, né? É macabra, é tensa. E você fala, meu Deus, esse filme vai ser bom demais. Ou seja, essa abertura, então, já leva justamente o nível. E aqui, galera, eles tiveram muita, mas muita coragem de fazer uma freira e tirar sua própria vida neste filme. E a cena macabra dela caindo ali enforcada pela janela, né, dessa abadia é marcante. Não posso colocar aqui, mas vocês já viram o filme, né? E ali depois a gente pula então para o Vaticano, que justamente temos essa conversa sobre essa freira que tirou sua própria vida. E ali o padre Burke então é nomeado para investigar o que está acontecendo. Mas como é uma abadia, né, de freiras, e ali então, né, os padres não podem entrar, tem suas limitações, eles acabam então chamando a Irene, né, que ela mora num convento, numa escola, e ela é uma irmã, porém não é ordenada, ou seja, é uma noviça. E aqui a gente já sabe justamente que ela é um pouquinho diferente, porque ela é um pouco questionadora. E ela também tem algumas visões. E então, justamente, os padres, né, do Vaticano escolhem ela para acompanhar o padre Burke nessa empreitada até a Romênia e descobrir o que está acontecendo nessa abadia. Nesse meio tempo, então, eles acabam tendo a ajuda do French, porque o French justamente que encontra o corpo dessa freira e avisa, obviamente, aos padres do que está acontecendo. E então os três vão nessa jornada e é o nosso trio principal deste filme. E ali eles justamente começam a investigar o que está acontecendo nessa abadia. E obviamente descobrem que o local não é mais sagrado. Há um grande mal se escondendo ali, que justamente quer se alastrar, e eles precisam parar esse mal de uma vez por todas. E obviamente a gente sabe que esse mal é o próprio Valak, né? Então, galera, uma das coisas que eu sempre trouxe aqui pra vocês, que eu sempre falei pra vocês, é em relação ao roteiro. Como o roteiro desse filme é over demais.
continuo achando que realmente o roteiro deste filme é um pouco over, né? Por aquela questão de sangue de Cristo e etc. Uma coisa bem assim, nonsense em algumas partes, né, galera? Mas, como eu já sabia que isso iria acontecer, nesse momento em que eu assisti o filme, né, por mais uma vez, isso não realmente me incomodou tanto quanto da primeira vez, não, sabe? Parece que eu dei uma relevada em relação a esses pontos do roteiro, continuo achando over, mas não me incomodou tanto assim, igual das primeiras vezes que eu assisti este filme. Mas um dos fatores positivos que com certeza eu consegui enxergar dessa vez, né, com outros olhos, porque assim, eu tenho muito tempo que eu assisti esse filme e muita coisa realmente aconteceu na minha vida, minha cabeça completamente mudou, eu também estudei bastante cinema, estudei muito sobre filmes de terror, então eu comecei a assistir esse filme com outros olhos, com olhos até mesmo de mais tecnicidade, e ali eu comecei a observar algumas coisas extremamente positivas que esse filme tem. Galera, a atmosfera desse filme é gótica, eu amo, mas amo demais filmes góticos. E ele realmente entrega. E aqui é o ponto roteiro, né? Tem alguns clichês, mas são alguns clichês de filmes góticos. Se vocês forem assistir, por exemplo, os filmes, né, do estúdio Hammer, ou até mesmo os monstros clássicos da Universal, principalmente ali década de 30, 40, ou até mesmo Nosferatu em 1922, você consegue notar justamente alguns clichês. Por exemplo, né, temos um local extremamente abandonado, no meio do nada, numa floresta, e temos um vilarejo próximo que sabe daquele local, que ninguém comenta sobre aquele local, que o local é amaldiçoado, eles fingem que nem existe, ninguém chega perto, e eles não querem que ninguém justamente chegue perto de lá para não causar estrago no vilarejo, né? Lembra muito desses filmes, lembra A Mulher de Preto também de 2012, que justamente segue essa premissa narrativa. Porque, querendo ou não, essa é uma premissa clichê de filmes góticos, principalmente, né, galera? E ali, então, justamente temos esse local abandonado no meio do nada e é uma atmosfera macabra, sombria e, querendo ou não, vocês podem falar mal do filme que vocês quiserem, mas uma das coisas que vocês não podem falar mal é da fotografia deste filme. A fotografia é maravilhosa, gente, é muito boa mesmo, né? A floresta, os verdes são muito vivos, né? E ali é muito legal quando eles vão chegando nessa abadia, você vê um contraste muito grande, né? Eles estão ali na carruagem com o French e ali o verde lindo, maravilhoso, e quando eles vão avançando, chegando perto da abadia, você consegue ver um limiar de um local de luz e um local que tem nuvens e que tem sombras. Justamente é como se eles estivessem passando por um tipo de portal, levando a um lugar sombrio, ou seja, as luzes, né, as coisas boas e sagradas ficam aqui. Vocês estão adentrando um terreno sombrio, amaldiçoado e maligno. Então é muito legal de ver justamente esse contraste. A fotografia é incrível, sensacional. Toda a abadia, tudo o que acontece, galera, os cenários, né, direção de arte, é maravilhoso. Aqui a gente tem tudo também de filmes góticos. Nós temos criptas, nós temos túmulos, nós temos cemitérios, nós temos porões, nós temos corredores, nós temos locais abandonados no meio do nada, nós temos florestas, nós temos um vilarejo. Enfim, todos os elementos de um filme gótico nós temos neste filme. É como se eles tivessem feito uma checklist e ali colocaram todos esses elementos. O que pra mim me agradou demais porque eu amo esse estilo de filme, né? E ali, galera, o jogo de câmeras, o diretor pra mim foi fenomenal nesse filme, né? O jogo de câmeras que ele cria, sabe? As cenas externas, as cenas aéreas da abadia são maravilhosas. E tem uma cena que eu achei assim fantástica, quando as freiras estão rezando ali, né, para conter o mal, e a gente tem um shot aéreo dessa cena.
que a gente vê um círculo, né, das freiras com suas roupagens pretas e a irmã Rin no meio com sua roupa branca, né, com seu traje branco. E você vê justamente esse círculo. É uma cena muito bonita e ele consegue justamente trazer várias angulações aqui. E ele consegue trazer jump scares. Esse filme aqui tem muitos jump scares, muitos mesmo. Mas para mim foram jump scares bem construídos. Um dos que eu mais gosto, com toda certeza, é aquela cena do espelho, né? Que a irmã Rin tem um primeiro contato ali com a freira, que a gente vê a sombra dela, né? De Valak, da freira, andando pelas paredes até chegar justamente ali no espelho, e que a irmã Rin olha para o espelho, a freira tá lá, olha para trás, a freira não está lá mais. E depois a freira ataca ela no espelho. Tudo bem que aqui é uma cena muito parecida com aquela cena da pintura no Invocação do Mal 2, mas sendo o próprio demônio, o mesmo demônio, né? Aqui, obviamente, ele tem o mesmo modus operandi. Então, não acho extremamente repetitivo ou uma cópia, mas talvez uma homenagem em relação a essa cena, que para mim também foi muito bem construída aqui. Não tão bem quanto Invocação do Mal 2, mas para mim aqui também foi muito bem construída. E eu gostei bastante, né, sobre isso. Então, assim, temos também a direção de arte. Não sei se vocês conseguem perceber, mas achei muito legal também. Esses espaços vazios, como eu sempre falo para vocês, né, os espaços negativos que eles aproveitaram demais. Justamente temos algum elemento atrás daqueles personagens que só a gente sabe que tem e os personagens não sabem. Por mais que isso seja um grande clichê, eu simplesmente adoro também esse artifício. E ali também, galera, o uso da perspectiva também é muito bom. A freira no corredor também, ela adora um corredor, mas a freira no corredor, por mais que seja utilizada várias vezes aqui, né, galera, simplesmente é muito legal, porque você consegue ver justamente a perspectiva e a câmera andando junto com a freira. E ali as coisas se apagando, etc. Os corredores também cheios de cruzes, sabe? Aí quando a freira aparece também, a cruz simplesmente se inverte, né? Obviamente a cruz invertida é o sinal do próprio demônio. Então, assim, esse filme tem pequenos detalhes muito bons. E até mesmo, né, alguns pontos vermelhos, né? Eu já até falei para vocês aqui o que significa justamente a cor vermelha. Perigo, alarme, violência, sangue e etc, né? E aqui justamente é iminência do perigo essa cor vermelha. E aqui a abadia, né, como o tom gótico dos filmes, são tons mais de cinzas, pretos e brancos, né? E aqui as cores que eles colocam são justamente uma cor amarela ali, uma cor vermelha ali, né, um vitral que está em vermelho, uma luz que está em vermelho, que dá um contraste muito grande nesse filme. E ali esse vermelho, então, justamente é a questão perigo. Então você já sabe que os personagens estão no local que vai causar alguma coisa muito ruim para eles. E ali, por mais que a freira justamente não esteja presente neste filme, você consegue sentir a presença dela, né? Não presente fisicamente, mas você consegue perceber e consegue sentir que há algo realmente muito ruim ali. O que te traz uma sensação bem de inquietação ao longo do filme, e você quer justamente entender o que está acontecendo. Para mim aqui tem um suspense muito grande em relação a isso. Também uma das partes que eu mais gosto são justamente em relação às freiras. Eu penso nelas que elas tiveram um final extremamente trágico. Todas as freiras ali acabaram se sacrificando para poder conter o mal dentro dessa abadia. Só que, mesmo depois de mortas, os seus espíritos ainda estão lutando contra esse mal. Então, tipo assim, é muito interessante, né? E ali a irmã Rin, então, começa a ter visões dessas freiras. E é muito legal essa construção. É legal a irmã Rin também ter essas visões. E aqui ela também é muito bem desenvolvida, né, neste filme. Ela é muito carismática. Eu gosto da Taissa Farmiga, né? É assim, eu não gosto muito dos personagens dela em American Horror Story, confesso, né? Os personagens dela na série são muito mal escritos, mas aqui simplesmente ela tem muito mais extensão na sua atuação e mostra muito mais o que ela veio a fazer neste filme. Realmente a grande protagonista lendária que pega o sangue de Cristo e cospe na cara do Valak no final e vence o demônio, né? Então, assim, simplesmente lendária, né? Aqui temos o Padre Burke também, que temos, obviamente, mais um clichê
clichê de um padre que sofreu coisas no passado, né? Esse é um clichê praticamente de filmes de exorcismo, né? O padre, então, que já fez um exorcismo anteriormente, deu errado, a criança morreu, a pessoa, né, morreu, ele se sente culpado, se sente responsável por aquilo que deu errado no passado, e mais uma vez um personagem, um padre quebrado por um erro que ele cometeu no passado e que ele se culpa até os dias de hoje. Clichê, 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 né? E aqui o Padre Burke, ele podia ter tido mais destaque, podia ter feito mais coisas no filme, né? Ele não faz tanto assim, o papel dele podia ser um pouco maior, ajudar um pouco mais, mas também temos mais esse clichê e podiam ter desenvolvido mais. Mas achei muito legal que o Valak justamente utiliza essa culpa dele para aterrorizar ele, né? E temos outro personagem que para mim é sensacional, que é o próprio French, né? O French, ou Maurice, né? Para mim, ele é maravilhoso, né? Ele é extremamente carismático e ali ele tem uma das melhores cenas do filme, com toda certeza, que as cenas em que ele tá, ele simplesmente rouba as cenas, né? Ele tem um pouco de alívio cômico justamente para dar uma quebrada na seriedade e também nessa morbidez que o filme traz. Então ele dá umas quebradas ali nos seus alívios cômicos, né? Uma das melhores cenas para mim, quando ele é atacado no cemitério, depois ele para no bar com uma cruz enorme junto com ele, né? E acho sensacional. Ele tem uma das melhores diálogos aqui, melhores frases do filme. Acho ele magnífico. E fiquei muito triste porque você sabe o fim trágico que esse personagem vai ter e você fica, poxa, coitado, ele merecia um final feliz, sabe? Então, assim, eu fico muito triste em relação a isso. E esse é um ponto até mesmo que eu acho que é muito falho no filme por conta do roteiro. Aquele final, então, que justamente o French, o mesmo personagem que mostram um vídeo da Lorraine e do Ed fazendo exorcismo no primeiro filme Invocação do Mal, eu achei forçado demais. Por mais que você consiga fazer essas pequenas conexões, conectar com o primeiro filme, conectar com o segundo filme e com esse, ok, você faz algumas conexões, mas eu achei muito forçado. Tipo, vamos conectar aqui de alguma forma e ali forçaram isso no final. Também foi uma coisa realmente que eu não gostei tanto assim em relação a esse filme. A trilha sonora é fantástica, né, galera? Eu adoro! Eu ficava fazendo assim, o filme inteiro quando eu tava assistindo, quando aparecia a freira, né? Podiam ter utilizado mais? Podiam ter colocado talvez uma trilha sonora, mas aqueles cânticos religiosos, tipo o que fizeram lá no Invocação do Mal 2, sabe? Aquelas cantorias dos corais da igreja que traz uma coisa bem macabra, né? Por mais que seja bonito, né? Assim, você ouvir, mas se colocar no filme de terror fica uma coisa macabra. Podiam ter utilizado um pouco mais dessa trilha sonora, mais desse estilo, assim, para causar um pouco mais de terror. Valak também tá muito bem, né? Assim, a caracterização de Valak tá maravilhosa. Aparece pouco? Aparece pouco, né? Talvez eles queriam assim, opa, vamos deixá-la aqui um pouco mais de escanteio, mais aqui de fundo, pra gente também não saturar muito o personagem, né? Mas ela podia ter aparecido mais vezes no filme, porque todas as vezes que ela aparece é simplesmente muito eficaz e é muito macabra e ela é maravilhosa e eu adoro justamente essa questão da iluminação que eles utilizam quando ela aparece, né, que tá tudo escuro e o que a gente vê primeiramente é justamente o rosto dela, né. Lembra um pouco o artifício que eles utilizaram muito com Michael Myers lá no filme Halloween de 1978, né. A primeira coisa que a gente vê realmente do Michael Myers é a sua máscara branca saindo do fundo, no escuro, e aqui eles praticamente usam muito dessa questão da freira, né? Porque é tudo muito escuro e somente o rosto dela que fica bem aparente ali no meio daquele local. E achei muito legal eles utilizarem justamente a iluminação para poder criar esses artifícios. E aqui, galera, infelizmente Valak é facilmente derrotado, né? Lá em Invocação do Mal 2, basta falar o nome, Valak foi derrotado. Nesse filme aqui, cospe o sangue de Jesus na cara de Valak, é derrotado, né? Para um vilão demoníaco, perigoso, poderoso, ele foi derrotado muito facilmente nas duas vezes, né? O que fica uma coisa bem bobinha, digamos assim, né, galera? Por mais que eu goste bastante dessa questão, tipo, a gente teve um conde, eu acho que um conde, né, que comprou esse castelo, que ali ele quis invocar o mal com a bruxaria
bruxaria, com os livros, né? E assim justamente apareceram os cavaleiros da igreja, que para mim são os cavaleiros templários, mas não usaram essa palavra, mas para mim são os cavaleiros templários que justamente ali usaram o sangue de Cristo e derrotaram Valak e meio que protegeram a abadia, e ali justamente colocaram as freiras, colocaram as pessoas para protegerem esse portal do mal. Essa história é muito legal. Podia ter desenvolvido um pouco mais ela, mas um ponto que eu acho que eles tocaram no filme, que eles podiam ter trazido mais, porque assim, às vezes, né, o filme pode parecer um pouco chato, um pouco lento demais, porque são os personagens andando em lugares vazios, né, em corredores vazios, em florestas vazias, em locais realmente vazios, com uma vela para poder investigar as coisas, e parece que demora demais algumas cenas. Então, assim, eu acho que uma coisa muito interessante que o filme podia ter abordado, que ele comentou rapidamente, justamente naquela cena que temos ali no bar, com o French e com o dono do bar, que o dono do bar fala, opa, a menininha, né, a garotinha lá e tal, tirou sua própria vida no celeiro da família. Aí ele, nossa, que isso tá acontecendo, né? Aí ele fala assim, pois é, o que veio da abadia, veio desse local amaldiçoado, ele cospe, né? Veio desse local amaldiçoado. Então parece que é justamente uma praga, uma doença, que o mal tá se lascando por esse vilarejo e tá causando caos, né? Tá adoecendo o vilarejo. E ali ele fala também que tem uma colheita que virou pó, né? Justamente a colheita morreu, né, de uma outra fazenda também. Então acho que seria muito interessante a gente também ter uma outra perspectiva mais aprofundada do povo da cidade, do povo do vilarejo. Todo o mal, toda a doença, todo o caos que Valak tá ficando mais e mais e mais forte e que tá se alascando pelo vilarejo e causando coisas horríveis. Lembra muito o filme A Mulher de Preto de 2012, que aborda muito justamente o que a Mulher de Preto causa no vilarejo. O caos que ela tira a vida das crianças de maneiras assim, macabras demais, né? Então acho que faltou talvez mostrar um pouco mais disso, sair talvez um pouco da abadia e expandir um pouco mais a história, expandir um pouco mais as locações, porque realmente tinha muito mais a ser explorado aqui, o que não ficou explorado. Porque aqui eu sempre falo para vocês, se vocês vão colocar simplesmente um lugar, né? Se o filme se passar somente numa locação, explora bem a locação, tudo bem que exploraram bem a locação, mas algumas cenas podem parecer um pouco repetitivas demais, né? Um jumpscare aqui, que às vezes se parece muito com outro, que às vezes uma cena também se parece com outra, de mistério e etc. Então, para às vezes trazer mais carga dramática, para aumentar os riscos e para mostrar o poder, o perigo que Valak está causando, o que faz com que os personagens então tenham que correr mais ainda contra o tempo para deter Valak, porque as coisas horríveis estão acontecendo no vilarejo. O French até mesmo pode ver algumas coisas acontecendo. Uma cena do French mostrando, talvez uns 10 segundinhos a mais, mostrando ele com a sua charrete, né, com a sua carruagemzinha lá, passando pela cidade, vendo, sei lá, alguma coisa pegando fogo, as pessoas adoecendo, caindo na rua, alguma coisa macabra mesmo. E quando ele chegasse na abadia, ele contar para os personagens e falar, opa, isso está acontecendo no vilarejo, a gente tem que correr contra o tempo, porque o vilarejo está sendo destruído por essa força maligna que está se lascando mais e mais e mais. Então acho que eles podiam ter abordado mais essas questões, mas isso também é o que eu queria ver, né? São as minhas expectativas. Mas eu acho que realmente o filme tinha muito mais potencial do que realmente nós ganhamos neste filme, né? Então, assim, o aspecto técnico, a fotografia, a direção do filme, a direção de arte, tudo é maravilhoso. Se tivessem aproveitado mais, podia ter sido mais, né? O filme podia ter sido mais macabro, mais assustador, mais aterrorizador, né? Mais e mais e mais. E menos sangue de Jesus, né? Sangue de Jesus, né? Sangue de Cristo, né? Algumas coisinhas você fala, Jesus, o que você arrumar aqui, Jesus? O que eles arrumaram aqui nessa história, né? Então, às vezes, diminuir um pouco algumas coisas e aumentar em outros sentidos. Mais de tudo, galera, eu simplesmente gostei do filme. Eu reassisti, eu achava o filme horrível, um dos piores do universo, da Invocação do Mal, mas reassistindo com outros olhos e vendo as coisas positivas que esse filme tem, ele é bem bom. Tinha mais potencial? Tinha.
mas ele realmente entrega bem aquilo que ele tenta propor. E eu gosto bastante disso, né? Além disso, ele deixa o final em aberto, e o final, por mais que eles triunfam, eles não triunfam, né? Então é aquele final, tipo, agridoce, né? Você tem uma conquista muito grande, mas você sabe que tem uma derrota também que vai causar uma coisa horrível que vai vir pela frente. E eu dou nota, então, 7 claquetes para esse filme, galera. Olha que antes estavam no 6 e agora foi para 7, hein? Aumentou uma claquetezinha aqui. Então eu dou 7 claquetes para esse filme. Comentem o que vocês acham. Concordam, não concordam, enfim, né? Comentem aqui, obviamente respeitando a opinião das outras pessoas, a minha opinião também. Então, galera, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram. O like de vocês é muito importante para ajudar o canal a crescer mais e mais e mais. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Essa semana eu vou abordar muito a Freira. Tem muitos conteúdos da Freira e, obviamente, né, assistir a Freira 2 nos cinemas, trazer a crítica para vocês. Enfim, tem muitas coisas essa semana e, claro, os outros filmes, né, de terror que estão para surgir aí nos próximos dias e meses, hein? Fazendo a cobertura completa deles, de Pânico 7, enfim, muita coisa muito boa aqui de terror no canal. E ativa o sininho para não perderem futuros conteúdos, galera. Então, até os próximos vídeos, críticas e comentem o que vocês acham sobre a Freira.